quem não me conhece, o meu nome é Gabriela Souto-Maior, eu sou ilustradora de livros para a infância e sou investigadora também na mesma área. E sou a responsável por este projeto de cozinha vegetariana, que é o Amar por Dois, onde se fala de comida 100% vegetal. Nestas lives nós falamos dos percursos de cada convidado, pelos caminhos do vegetarianismo, são partilhas relaxadas sobre os seus percursos, das suas histórias de vida. E se vocês quiserem também fazer parte destes momentos, podem falar comigo, escrevam-me e depois combinamos uma quinta-feira e vocês vêm cá conversar comigo e contar a toda a gente como é que entraram neste mundo mais verde. Vamos então ver se conseguimos agora encontrar a Kelly do outro lado. Vamos lá ver se temos sorte. Vamos ter com certeza. Vamos lá ver. Olá, tudo bem? Olá, boa noite a todos. Como estás? Estás bem disposta? Estou super bem, super bem. E este tema anima-me sempre, por isso. Claro, é bom. Olha, vamos fazer assim. Eu costumo pedir aos convidados para se apresentarem. Para quem não nos está a ver e não nos conhece, ficar a saber quem tu és um bocadinho, está bem? Podes começar. Ok. Então, o meu nome é Kelly, eu tenho 35 anos e moro em Viseu. Eu de formação sou arquiteta e... Sim. Pronto. Mas desde há uns anos atrás, mais ou menos 5 anos, que eu comecei na onda do vegetarianismo, também relacionado a um projeto da área da arquitetura, que era as casas sobre rodas. E a partir daí comecei também a saber um pouco mais sobre nutrição, a ter bastante formação de nutrição, de suplementação, a acompanhar pessoas também a ter um estilo de vida mais saudável, a fazer melhores escolhas, a reeducação alimentar. Claro. Pronto, ou seja, a transformação que eu fui passando, para mim, tanto a nível da autoestima como até do bem-estar, acabei por começar a partilhar com as pessoas. Pronto, e vai muito engraçado. É essa a minha. Então eu ando assim nos dois mundos, entre a arquitetura e a nutrição e o bem-estar e o vegetarianismo. Eu acho muito interessante, porque acaba por acontecer isso com muitas pessoas. Umas fazem disso projeto, outras não. Que é, quando nós entramos nesta vida, nós depois queremos passar a palavra aos outros. Temos tanto entusiasmo, não é? Queremos que os outros também passem pelas mesmas benesses que nós estamos a passar. Conta-me como é que começou. Tu estavas a dizer que começaste com projetos de arquitetura e que isso te levou lá. Conta-me assim mais ou menos como é que lá chegou, verdadeiramente. Então, eu tenho uma amiga que é a Carolina, que ela começou-me a falar muito sobre sustentabilidade e existe, não sei se conhecem, o movimento Tiny House on Wheels, que começou na América a propósito dos tufões, dessas situações que acabavam por levar as pessoas a ficar sem casa. Sim. E as pessoas ficavam mesmo sem... Pronto, as pessoas começaram a ser então alojadas em contentores, mais ou menos, e começou um movimento que apela à sustentabilidade do planeta e que também tem uma pegada ecológica super reduzida. É mesmo uma casa de madeira que, na verdade, pode ser para outras funções atualmente, dá para diversificar, mas na sua essência é uma casa de madeira sobre um atrelado em que as pessoas, se soubessem que iria acontecer alguma tempestade, alguma coisa assim, na sua zona poderiam mover a casa. Não é um investimento tão grande como uma casa dita normal, ok? Tem áreas reduzidas, mas foi a forma que encontraram para não perder a sua casa, né? Porque há zonas que são muito favoráveis a este tipo de situações. Pronto, e então... Pelo mesmo, é cíclico, é assustador. Sim, né? Arranjam as casas e de repente vem outro. Sim, e as vidas e etc. São situações bem complicadas. Mas na verdade é que esse movimento se começou a disseminar pelo mundo. E em 2015 a Carolina perguntou-me se eu queria colaborar com ela. Então chegámos a fazer um protótipo. E como a essência desse movimento é a sustentabilidade, então nós decidimos que dentro da casinha não iríamos comer animais. Nem carne, nem peixe. Então estivemos com a casa numa exposição, que é a Feira de São Mateus, não sei se conhecem, pronto, que dura um mês e nós estivemos lá com a casa a mostrar. E então, passou uma semana, foi assim muito inconsciente, passou uma semana e eu não tinha comido nem carne nem peixe.
Tão engraçado. Eu que raramente comia legumes, mas nem me apercebi. Nem me apercebi. Foi mesmo assim uma mudança. A cozinheira era boa. Quem é que cozinhava? A Carolina, eu também depois também ia fazendo nessa onda do estamos sustentáveis, estamos aqui com um projeto e estávamos entusiasmadas nessa onda e passou uma semana e eu sentia-me bem e só no final da semana é que eu me apercebi, eu não comi carne, não comi. Calma. Aguentei uma semana estoicamente. E então foi simplesmente uma coisa mais ou menos radical que eu pensava antes, jamais seria capaz de ser vegetariana, que eu muito raramente comia legumes. Acreditei, era assim uma pena. Pronto. E então, depois dessa semana pensei, eu passei uma semana, não preciso de comer carne. Posso viver sem isso. E então tive ali um período de 6 meses em que comia carne uma vez por semana, que era na refeição familiar, não é? Ao domingo. Claro, é o social, é o que eu costumo dizer, o peixe social ou a carne social, sim. Pronto. É um processo. Mas a verdade é que passei, isso eu iniciei mais ou menos em maio de 2015 e para aí em outubro, setembro, outubro, eu só essa vez por semana eu olhava para o prato e eu sentia assim uma rejeição, tipo a pensar, o meu estômago estava a dizer, não vais comer, não vais pôr isso aqui dentro, depois não. E é natural, o nosso organismo depois habitua-se às coisas boas. Sim, a comer bem, a sentir-se mais leve. Claro. A verdade é que eu antes tinha colesterol, deixei de ter, né? Porque não é interessante. O colesterol é essencialmente uma coisa que vem da proteína animal, né? Que tem, sim, da gordura. Não tem gordura. Portanto, os vegetais também têm, mas não em quantidade suficiente para ficar na nossa corrente sanguínea, né? Então, exato. Basicamente, eu eliminei e eu nem achava que tinha uma má alimentação, agora já percebo. Está lá a acontecer. É tão interessante. Depois de muita formação. Eu vezes estes testemunhos. É tão giro. Não, é mesmo. E sinto-me muito mais leve. Melhorei muito os meus níveis de energia, aquela coisa de sono a seguir ao almoço, também nada. Eu não tomo café. Eu não preciso de café. Também não. Não é preciso, porque você está sempre bem. Sim. Claro. Sim, e também faço a minha suplementação, portanto estou sempre segura e aprendi a comer, na verdade. Há uma coisa interessante que eu quando virei vegetariana, há aquele mito de virar vegetariana, então perdes peso rápido. Na verdade eu ganhei peso. Porque eu comecei a gostar do sabor. Que interessante. Eu comecei a gostar tanto do sabor. E parecia, porque eu antes até não tinha esta consciência, ou seja, ia comer, mas porque sentia que era necessário uma exigência para a sobrevivência. Eu não tinha prazer em comer. E desde que o momento em que eu viro vegetariana e começo a pôr ervas aromáticas, ervinhas e a experimentar coisas e a estar envolvida com alguns vegetarianos que me mostram mais receitas e não sei o quê, e eu começo a sentir, a ter prazer em comida. Então, no início, eu não percebia nada de nutrição. Estão a ver, não fazia pratos equilibrados. Então, ganhei peso. Estou mesmo a ver, tu a gostares mais da parte dos cereais do que do resto. Também se não comias legumes no início, tiveste de te habituar à ideia de introduzir os legumes no prato, também compreende-se, não é? Não, mas nem foi isso, porque eu passei a ter prazer em comer, então eu comia era muita quantidade. Porque eu comia muitos, só que também comia muitos hidratos, e depois vinha as ervinhas, e depois vinha não sei o quê. Claro. E as nossas sobremesas são ótimas, portanto. Tudo. Então as vegan, meu Deus. Sim. Eu digo as nossas porque eu sou vegana. Sim, mas é qualquer coisa de extraordinário, é giro. E depois tu nunca mais olhaste para trás. Já eras crescida, portanto, se tinhas 30 anos. Já tinha 29 anos, já. Sim. Não, e quando fazemos uma mudança, e é uma mudança consciente, até ideológica, né? Porque se fosse, por exemplo, por saúde, se calhar não se mantinha, porque parece que é uma coisa mais pesada, é um sacrifício, mas na verdade não é ideológico. Depende. O meu foco é a saúde e eu ainda me mantenho aqui estoicamente e não volto atrás. Depende de como nós entramos, depende de como nós nos sentimos. Sim.
sim, na verdade eu estava a dizer isto porque, como eu te disse, eu tinha colesterol antes e às vezes eu tinha que me esforçar por comer salmão, porque me diziam o salmão vai baixar o colesterol. E eu, pronto. Estou a perceber. E essa ideia, para mim, era um sacrifício. Claro. Pronto. E por isso é que estava a dizer, se calhar para algumas pessoas pode parecer um sacrifício virar vegetariano, às vezes porque o médico até diz como mais aluno. Ou para mudar o rumo de alguma doença genética, sim, exato, estou a perceber. Sim, algum sintoma, pronto. Mas não quando é ideológico, sentes-te feliz, simplesmente, e começas a isso. Favor. Pronto, e foi uma coisa natural, eu nem sei bem explicar isso. Foi tipo, passou aquela semana, sentia-me com energia e foi isso. Então, se passei uma semana, não preciso mais carne. Pronto, acabou. Olha, e conta-me uma coisa. E com a família, como é que fizeste? Estavas-me a dizer que tinhas aquele almoço ou jantar ou assim com a família e lá comias a carne e tal, mas depois quando tu decidiste que não ias comer mais, como é que ficou? Então, durante aqueles 6 meses eu ainda eu dizia, Jorge, eu estou a ser vegetariana, né? Mas naquela refeição eu ainda comia com eles, então quando lhes disse, não, eu realmente não consigo mais comer carne, pronto, andaram ali não sei quanto tempo, a dizer, nem, tu não vais aguentar, isso não pode ser. E eu dizia, peraí, quando eu era pequena, estavas sempre a dizer, come legumes, e eu não queria, né? Agora é que eu só quero comer coisas dessas. Dizes que eu não posso viver sem a comer só isso. Pronto, as pessoas às vezes... Mas, pronto, eles continuam a ser carnívoros, vá. Sim. Pronto, e eu continuo a ser vegetariana, mas eles respeitam. Às vezes fazem as piadas habituais, que a gente já sabe, mas na verdade, tipo, as últimas análises que eu fiz, eu tinha visto o colesterol, que é aquela cena que eu olho, estava acima de 200. E quando o médico ligou, que foi nesta altura da pandemia, ele disse, não, está tudo bem. E eu, mas os meus níveis de colesterol estão aí acima de 200, isso supostamente não está bem. E ele, não, o colesterol mau está nos níveis certos. E o colesterol bom está tão elevado que o somatório dos dois dá... Há uma conta. Há uma conta que se faz, há uma conta espetacular entre o HDL e o LDL e depois aquilo é que se... giro. E eu na altura, eu olhei para a descrição, né? Fui ver os intervalos, estavam nos intervalos certos, só que depois vi ali acima do 100. Eu, peraí, que isto está aqui alguma coisa que eu não estou a perceber. Engraçado. E diz-me uma coisa, o teu trabalho, eu não sei como é que é a tua vida, tu vais, agora não sei, né, que a vida está completamente diferente para toda a gente, mas na altura da tua transição, tu foste trabalhar e levavas marmita ou comias lá junto com toda a gente, ou como é que era? Tinhas opções ou não tinhas? Não, eu sempre pude vir almoçar a casa. Sempre trabalhei. Ai, que vida! Espetacular! Não, sim. Sempre. E se tivesse que almoçar fora, por exemplo, se tivesse um trabalho que diariamente eu não pudesse almoçar em casa, aí eu tenho a minha nutrição, que é vegana também, e que me dá esse suporte e que é substituto de refeição, para além dos suplementos, mas também a refeição. Então, aí, porque restaurantes, ainda por cima em Viseu, há poucas opções, né? E mesmo era o que eu te ia perguntar, se calhar Viseu ainda não está muito... Pronto. Não, tem dois ou três que são bastante bons. 2 veganos e um que não é, tem as duas opções, pronto. Mas já tem 2 veganos, isso é qualquer coisa. Eu pensei que se calhar tinhas restaurantes tradicionais que tinham opções. E já estava a achar que era positivo. Com 2 veganos eu já acho bem bom. Há sítios que estão mal. Sim, não, e conheço cada vez mais vegetarianos. Eu acho que realmente as pessoas estão a ficar mais conscientes e estão. Fico super feliz com isso. Sim. É muito positivo. O que é que eu te ia perguntar? Tu estavas-me a dizer que fazias suplementação. Tu que tipo de suplementação é que fazes? Ora, conta-nos. Olha, eu faço a atividade, ou melhor, eu sou coach também de bem-estar, treinador de bem-estar e educação alimentar e tenho como suporte a nutrição da Herbalife, que eu confio a 100%, que eu sei a origem, sei como é que funciona tudo. E tenho acompanhado pessoas quase desde que comecei, portanto vai há 4 anos, com a nutrição e com a reeducação alimentar, ajudando as pessoas também a comer de faca e garfo, a aprender de forma muito simples
E então tem sido incrível ver resultados de pessoas, até com diabetes, que reduzem a insulina, Sim, sim, a isso eu ver a sei, eu vida a tenho. mudar, a ver... E depois nós sentimos, para além daquilo que nós sentimos, em nós é ver a vida, impactar a vida de outras pessoas de uma maneira tão positiva, que é mesmo a autoestima, é o bem-estar, é assim uma coisa. Mas tu tens conseguido fazer com que pessoas que comem de forma tradicional adiram à alimentação vegetariana? É assim, Seja eu não forço ninguém a ser vegetariano, não. Sim, eu respeito as opções, percebes? Eu respeito as opções. Como treinador de bem-estar, na reeducação alimentar, eu coloco dentro das opções. Se a pessoa não é vegetariana, eu coloco lá as carnes brancas, o peixe. Ok. Não, porque eu não acho que tenha que impor nenhuma ideologia a ninguém. Pois não. Como não me impuseram, e por isso é que eu sou vegetariana e sou feliz assim, porque foi uma coisa perfeitamente natural. E veio de dentro? Sim, exatamente. E acho que isso cada vez mais vai se tornar, ainda claro que ainda não é a maioria, pronto, e a mudança de mentalidades demora algum tempo, né? Demora bastante tempo, pronto. Mas sinto que estamos aí por um caminho bom. Por exemplo, eu falo muito em evitar as carnes vermelhas, muito na parte do impacto que isso tem na saúde das pessoas. E as pessoas começam a reduzir um pouco, a ser mais conscientes. Também a melhorar a hidratação, que é uma coisa que muitas pessoas têm dificuldade. Muita falha mesmo. E tu até estavas a falar da diabetes, e eu tenho experiência familiar na área, e de facto a hidratação na diabetes é fundamental, porque consegue-se que as glicemias estejam ligeiramente mais estáveis, naturalmente com uma alimentação completamente equilibradíssima e controlada. Mas sem água acontece de uma maneira, e com água a coisa melhora muito mais. Portanto, é mesmo importante. Sim, o nosso organismo é 70% de água, né? Nós vemos matéria. Às vezes dor de cabeça é falta de hidratação. Então, às vezes se tiverem dor de cabeça, pensem, será que eu bebi água suficiente hoje? E água suficiente, aqui há um mito, porque a água suficiente não é 1,5 litro por dia, generalizado. Não é verdade. É para mulheres 1 litro por cada 25 quilos de peso, diariamente, e os homens 1 litro por cada 30 kg de peso. É diferente porque como eles têm mais massa muscular, o músculo já tem porcentagem de água, eles têm mais sorte nisso, pronto. Não precisam de tudo. As mulheres fit também andam aí todas espetaculares. Também não precisam tanto. Sim, a hidratação é tipo para a pele, é para tudo. Aliás, a nossa pele reflete por dentro. Então, a pele fica muito melhor quando nós temos água suficiente cá dentro, é verdade. Muito mais. Sem dúvida. Na verdade, nós vestimos o que comemos, né? Sim. Seguindo aquela outra brincadeira, uma coisa importante em relação à alimentação vegetariana, que se calhar quem inicia esta caminhada não tem conhecimento, nós quando fazemos uma alimentação vegetariana bem feita, comemos mais alimentos integrais. Os cereais integrais, os feijões que têm cascas, tudo isso, a nossa alimentação acaba por ter muito mais fibra. A fibra precisa de muito mais água para conseguir ser dissolvida no nosso organismo. Então, uma pessoa que entra pelo veganismo ou pelo vegetarianismo tem de beber muito mais água do que uma pessoa que está a fazer uma alimentação dita tradicional. Portanto, nós também ficamos depois muito com um ar muito mais saudável e efetivamente mais saudáveis na pele e tudo, que é o que faz notar, com a hidratação, porque é mesmo preciso nós bebermos água, senão há ali há uma zona intestinal que fica congestionada se nós não tivermos tanta água, com a fibra que ingerimos, naturalmente. Há uma oclusão intestinal, sim. Sim. Com tanta fibra. Mas a importância da água não é só para os vegetarianos, é para toda a gente, porque se a pessoa não bebe água, às vezes as pessoas dizem, eu bebo um copo, não consigo beber mais e depois já fico super inchada. Isso acontece porquê? Porque as nossas células, o nosso corpo é inteligente. Então, se as nossas células recebem um copo de água diariamente, o que é que elas fazem? Elas precisam de muito mais. Mas o que é que elas pensam? Eu vou reter, porque eu não sei quando é que vou ter mais. Porque não É tipo camelo no deserto. Pronto. Mas quando as nossas células, né, também não devemos aumentar. Por exemplo, uma pessoa que bebe 1 ou 2 copos por dia não deve beber 3 litros no dia a seguir. Né? É uma violência para o organismo. Então,
As nossas células elas vão recebendo a informação de que recebem todos os dias um pouquinho mais, e assim, para evitar a retenção de líquidos e o inchaço, não é? E permitir que o organismo perceba e liberte. Pronto. É super para a saúde do intestino, para tudo. O intestino é o nosso segundo cérebro, então... Exatamente, eu ia dizer isso, até há publicações sobre a temática, que nós conseguimos manter o intestino saudável, todo o resto também fica, né? Porque há umas ligações diretas, é muito interessante. Agora diz-me, quais são os teus alimentos favoritos desta nossa vida? Ai, amo lentilhas, é assim uma coisa... Que engraçado, também gosto muito. É tão versátil, não é? Sim, adoro. E também está um bocadinho associado ao meu início do vegetarianismo, porque na altura também tinha um part-time também num restaurante indiano, que o dono é vegetariano e tem receitas vegetarianas, ele estava sempre a dizer para nós experimentarmos. E na verdade a comida indiana é tão boa, nossa, é tão boa, que eu comecei a comer vegetariano e o que se destacou sempre foi receitas com lentilhas. E então eles fazem coisas muito boas. Sim, se bem que a comida indiana depois também é mais pesada e tal, pronto. Temos isso e o nosso corpo não está tão habituado. É a forma de confeccionar, julgo. Não é? Sim. É a forma de confeccionar, porque eles fazendo pratos vegetarianos, pronto, seria adequado na mesma, mas o cozinhado deles é mais apurado. Muito mais forte, sim. Para o organismo deles não tem um impacto tão grande. Mas a genética também vão se habituando, é normal. E agora, e mais, assim, que pratos é que tu gostas com lentilhas? Só para os nossos ouvintes ficarem aí assim um bocadinho mais... com vontade. Sei lá, eu comi lentilhas, não como, mas acho que comi lentilhas todos os dias. Mas dá para comer lentilhas todos os dias, não só porque há diferentes e elas têm sabores diferentes, e as pessoas acham que não, mas todas elas, as cores, muda a cor, muda o sabor, é muito interessante e dá para fazer imensas coisas. Uma semaninha inteira dava para comer lentilhas. Diferentes. Sim, pois dá, mas eu gosto é das laranjas e pronto. As outras eu não sério? fazer, sim. E pá, eu gosto muito com arroz integral e às vezes com alguns legumes salteados. Eu no salteado eu não aumento gordura. É como fazes com água? Faço com água e coloco depois as ervas aromáticas, assim, as que me apetece no momento. Por isso não me peçam receitas, porque é o que no momento funciona. E para mim... Nós desejamos, eu acho muito engraçado, nós desejamos muitas vezes alimentos porque o nosso corpo precisa de qualquer coisa. Eu quando estava grávida do meu segundo filho, eu nunca gostei de cebola. Não havia maneira de gostar, nem quando era pequenina punham cebola no arroz tradicionalmente e Deus me livre que o arroz viesse para o meu prato com cebola, eu não comia, não conseguia. Mas na gravidez do meu segundo filho, portanto há 4 anos e qualquer coisa, não sei porquê, estava a ver a Filipa, qualquer coisa, aquela toda anos, como é que ela se chama? Não sei. Filipa Vá com Deus, aquela que fazia aquelas receitas? Não, a de agora é muito gira, assim gorduchinha, que tem aqueles cabelos super estranhos e uns óculos todos pretos. Filipa, não me lembro. É um pin-up, não me lembro do nome dela. Essa Filipa estava a fazer umas comidas espetaculares e estava a fazer cebolada de qualquer coisa. Claro que tinha carne, mas eu estava focada. Eu vejo receitas das outras, mas depois no meu cérebro estou a fazê-la de outra maneira. Sim. Então ela estava a fazer uma cebolada qualquer. E ele de repente chega à hora de jantar e desata a partir cebolas e nunca mais parti 4 cebolas. Eu não gostava de cebola, certo? Parti 4 cebolas, enfiei aquilo numa frigideira, fiz lá assim umas coisas, umas variações, pus maçã, porque eu não ia pôr açúcar, onde é que já se ia pôr açúcar no prato, e tal, e acabei a comer feijão branco com cebolada. Então era feijão branco de cebolada. E pensei, não vou comer, porque eu não gosto de cebola, mas estava a fazer. Aquilo ficou bom. Eu comi cebola durante para aí 1 mês, eu só me apetecia comer cebola. Provavelmente o meu corpinho estava a precisar de coisas que eu estava grávida, né? As grávidas têm assim uma necessidade nutricional completamente distinta e muitas vezes têm vontade de comer alimentos porque o bebê precisa e pronto, é aquela coisa espetacular. Muitas vezes a necessidade na fase da gestação tem a ver com algum nutriente que para nós até nem está tão conscientemente em carência, mas claro que depois com a gestação do outro ser torna-se mais evidente. Portanto, não é a questão de os apetites estranhos, não, é mesmo o nosso corpo. Não, exatamente.
não é a coisa dos desejos. Os desejos vêm mesmo porque o corpo precisa de qualquer coisa. E eu estava a precisar de qualquer coisa que a cebola tem. E comi cebola durante esse tempo e nunca mais parei de comer cebola. Ainda hoje consigo comer perfeitamente e com gosto, crua e tudo. Portanto, a partir daqui foi um marco. Foi muito engraçado. Houve ali qualquer alteração e eu estava a precisar de cebola. Pronto. Também comia ananás. Eu não comia ananás na comida e passei a comer ananás na comida, na gravidez. E agora também como. Pronto. Mas é muito interessante porque isto para dizer o que tu estavas a falar. Às vezes nós escolhemos, mesmo nas especiarias, escolhemos qualquer coisa para pôr, para temperar, porque nos está a apetecer muito. E não sabemos bem porque é. O corpo está a precisar. Acho que faz sentido. Mas acaba por ficar bom nas minhas misturas. Enquanto que quando eu não era vegetariana, ia por exemplo, nos centros comerciais, aqueles restaurantes que tu fazes o teu prato. Certo. Jamais ficava entregável quando eu tentava misturar coisas antes de ser vegetariana. Esquece, eu não conseguia comer. Pronto. Agora estou feliz porque eu meto para lá as especiarias assim sem pensar. Vou olhando, funciona. E as pessoas, se tiver alguém a comer pronto, da comida que eu fiz, tipo, geralmente dizem, pá, está super bom. Portanto, às vezes é um bocadinho, sei lá. Devia ser só bom para nós, não é? E não funcionar para os outros. Mas vai funcionando. Sim, depois estava a explicar a parte dos salteados. Eu não meto então nenhuma gordura, faço isso, mas depois no prato posso pôr um fiozinho de azeite. Porque é que não meto na confecção? Porque o azeite é uma gordura boa, mas se ela for cozinhada, se ela for a altas temperaturas, ela perde as propriedades e passa a ser menos boa. Menos boa para não dizer mal. Sim, e o sabor fica maravilhoso na mesma. Sim, é verdade, tudo verdade. E funciona. Olha mais, isto hoje não há treino, os meus amigos aparecem todos, então é engraçado. Hoje é dia de treino de jiu-jitsu, que eu faço. E então hoje não há, né? Porque estamos no São João, então tenho aqui uma data de malta jeitosa que está a ver, porque hoje conseguem, são os simpáticos. Continuando, agora diz-me, tu diz? Não há seleção nacional, por isso está... Também não há. Não me ouvirmos. Olha, então o Carlos está a perguntar se podemos ter uma boa alimentação para praticar jiu-jitsu. Claro, se nós comermos, se nós tivermos uma alimentação vegetariana, naturalmente, para quem faz desporto tem que haver maior aporte de hidratos, naturalmente, e também de proteína. E neste caso nós aumentamos a ingestão de proteína com as leguminosas, mas também fazemos uma distribuição da proteína, de alimentos que têm mais proteína durante o dia. Ou seja, em vez de comermos só as leguminosas na refeição principal, nós podemos introduzir leguminosas nas papas, que não se sente grandemente, ou nos batidos, que também não se sente grandemente. Se for, por exemplo, um feijão branco, não dá grande sabor. E também podemos aumentar as manteigas de oleaginosas, manteiga de amendoim, manteiga de amêndoa, essas coisas têm uma boa porcentagem de proteína e isso também ajuda para quem faz grande desporto. Concordas, Kelly? Sim, eu só ia acrescentar que a manteiga de amendoim depende da marca, não é? Porque há uma marca que é muito famosa, mas que na verdade, e que eu já experimentei porque gosto de manteiga de amendoim, mas tem realmente muita gordura. Eu quando falo em manteiga de amendoim, falo em amendoins desfeitos, portanto, aquelas marcas que só têm manteiga de amendoim, só têm amendoim. Pronto, exatamente, mas só que como há várias opções no mercado, pois há erradas. Não são recomendáveis, sim. E, por algumas exemplo, têm óleo adicionado, que é para favorecer a emulsão, mas não há necessidade. Muito, e açúcar, algumas também têm açúcar. É assustador. Sim. E eu ia dizer alguma coisa a mais. Ia acrescentar, por exemplo, que nós, a nível de alimentação, de uma forma geral, é importante os lanches também serem proteicos. Claro. Porquê é importante? Porque a proteína e a fibra é o que nos prolonga a saciedade. Certo. Pronto. E se nós passarmos, sei lá, do pequeno almoço ao almoço, do almoço ao jantar, muitas horas sem lanchar ou a lanchar algo que não seja proteico, quando nós vamos para a refeição, nós atacamos o frigorífico. Ou então fazemos um prato que não é propriamente equilibrado porque nós queremos saciar a fome. Então, o importante é manter a nossa saciedade. A saciedade não é ficar entupido, está bem? Não é ficar... Não.
é mesmo aquela saciedade de perceber, ok, eu estou satisfeita, não preciso de mais e estou-me a sentir bem assim. Quando começamos a sentir-nos cheios, já estamos a comer mais, pronto. E se os lanches também contiverem proteína ou fibra, mas de preferência proteína, que tem um tempo de saciedade maior, nós vamos para as refeições maiores de almoço e jantar e conseguimos fazer escolhas mais equilibradas. Claro. E comer também de forma mais pausada, não é? Porque não estamos tipo esganados, não é? Então podemos não só fazer escolhas, como também comer de forma... Certo. O que eu ia referir, porque há bocado cá estava a perguntar se nós podemos ou devemos comer leguminosas ao pequeno almoço. São opções. Nós não temos necessariamente que comer leguminosas logo quando acordamos, mas podemos introduzir uma porção pequena de leguminosas se precisarmos de maior aporte proteico. Uma pessoa típica que não faça muito desporto ou que não faça desporto intenso não irá necessitar das leguminosas logo ao começar o dia. Mas, de qualquer das maneiras, não nos podemos esquecer que a maior parte dos alimentos tem proteína. Tem uma pequena percentagem e há outros alimentos que têm muito mais proteína, como o caso das leguminosas e se calhar das sementes e das oleaginosas, que são os que têm assim uma percentagem mais simpática. Mas não nos faz mal nenhum comer feijões ao pequeno almoço. Ainda há assim uns países que fazem essas alterações, essas combinações. O que é que eu costumo sugerir? Que ainda há dias falei com um amigo sobre isso. Que tu estavas a falar, Kelly, em relação à saciedade e as pessoas terem muita vontade depois de devorar o jantar ou assim, era o que estava a dizer, é que é importante nós irmos comendo durante o dia, pequenas porções, nos lanches, nem que tenhamos, imagina que nós vamos jantar às 9 em vez de ser às 7 e o almoço foi ao meio-dia, não faz sentido nós só termos um lanche, é mais interessante termos 2 lanchinhos pequenos para continuarmos sempre naquela linha de que estamos sem estarmos famintos. Portanto, se nós conseguirmos introduzir, sei lá, bolachas de feijão, que são doces e que já ficamos com aquela ideia de que comemos um docinho naquele dia, mas são de feijão, já vai mais proteína. E também tem a fibra, porque nós adicionamos, se calhar, tâmaras que têm a casca da tâmara, ou então fazemos com aveia em flocos e então também já tem mais fibra. Tudo isso são combinações que nós podemos fazer e que favorece depois nós termos uma refeição mais simpática no jantar, sem ser devorar tudo e comermos de forma mais equilibrada. Mas é completamente possível e muito mais vantajoso para toda a gente comer de forma vegetariana ou vegana. Aliás, eu sou apologista de que vegana é muito melhor e mais saudável. E para quem pratica desporto, é qualquer coisa. Porque os alimentos, eu também acho que tu tens essa informação, porque como estudaste nutrição, os alimentos de origem vegetal são reparadores das células e contribuem para as células ou regenerarem ou ficarem sem se degradar tanto. Concordas, certo? Com a tua formação também tens essa ideia. Sim. Aliás, o nosso corpo, na verdade, não precisa, depois do treino, não precisa só de proteína, não precisa de mais coisas. E é muito importante nós vermos também a origem e ter alto valor biológico naquilo que nós ingerimos. Porque, na verdade, quando nós treinamos, estamos a distender o músculo, não é? E a reconstrução do músculo não se dá logo a seguir. Dá-se, por exemplo, vamos supor que treinamos às 6 da tarde. Vai ser durante a noite que vai acontecer a hipertrofia. Sim. Mas há um intervalo logo depois o treino, entre 45 minutos a 1 hora, mais ou menos, em que as nossas células estão completamente sedentas, elas estão completamente abertas. Portanto, tudo aquilo que nós comemos a seguir é completamente absorvido. Ou seja, se não estamos a fazer... Tem que ser saudável. Um pós-treino, sim, saudável e com alto valor biológico, claro. Estamos a estragar o treino. Se calhar até acabou o efeito do treino. Portanto, essa parte é super importante. E a proteína vegetal, a soja, é a única que tem todos os aminoácidos. Assim, é mais... Não é? É mais completa. É mais completa, mais sim. Mais do que animal. Pronto. A questão da soja a sugestão é verificar no alimento que tem soja se tem alguma referência a retirar os fitatos. Que às vezes as pessoas têm o mito que a soja pode fazer menos bem e tal, mas tem a ver com os fitatos. E se tiver no rótulo que é a proteína isolada da soja, pronto, isso quer dizer que já não tem que foi-lhe retirar os fitatos e então... Perfeito.
Sim, eu tenho a ideia que em relação à soja, o maior mito é que, as pessoas dizerem que elas são geneticamente modificadas e andam todos, não se pode comer soja, não se pode comer soja que faz mal. Só que a maior parte, ou toda a soja que está geneticamente modificada é que se dá ao gado. Portanto, as pessoas que comem proteína animal é que estão a ingerir, por via do animal que comem, precisamente a soja modificada. Portanto, quem estiver aqui a ouvir-nos, que faça uma reflexão em relação à sua alimentação, porque a maior parte dos químicos que nós ingerimos e que não deveríamos ingerir vem por via do animal que se come. Quem come de forma vegetariana e vai comer soja, a maior parte da soja, mas é uma questão de ler rótulos, mas a maior parte da soja que nós ingerimos, seja em pacotes de leite, bebida vegetal, seja em soja granulada ou tofu, que também foi feito com soja, ou tempero que tenha sido feito com soja, todas essas coisas, a maior parte deles, são de sojas seguras e que não têm nenhum malefício para a nossa saúde. Portanto, o mito é mesmo isso só, é só mito. Portanto, as pessoas só têm que estar informadas e não ter receio. Que a soja, de facto, é dos alimentos mais completos que nós temos para ingerir. Sim, também temos o exemplo dos orientais, que eles comem muita soja. E possivelmente, se calhar, alguma delas não é assim tão... Porque eles têm o hábito de incluir algas, porque a alga retira o efeito menos positivo que a soja possa ter. Se tiver aí alguma coisa menos na sua produção, pronto. E então, há vários tipos de algas e já me disseram quais são as algas que retiram esse efeito, mas eu não lembro, que são nomes um bocado. É kombu. Ok. Obrigada. Porque, por exemplo, no caso, porque é a mesma, tu falaste de fitácea, é a mesma coisa que acontece em relação às leguminosas quando nós demolhamos as leguminosas. Então, para quem nunca ouviu falar sobre isto, nós quando estamos a pôr as leguminosas de molho para depois cozinharmos em casa, estou a falar de grão de bico, de feijão vermelho, feijão preto, todos os feijões que nós conhecemos. As favas já normalmente não vêm secas, mas os que vêm secos, lentilhas e assim, nós demolhamos. Demolhamos precisamente para retirar, para hidratar aquele alimento e para retirar dele os fitatos que são os responsáveis pelos gases, pela flatulência que é associada às leguminosas, não é? Pronto. Uma das formas de nós favorecermos a digestibilidade das leguminosas é pôr de molho e, para além disso, cozinhar com alga kombu, que é uma das algas que também ajuda a neutralizar o efeito que os fitatos têm na saúde. Portanto, as algas são espetaculares. Eu, por acaso, tenho algum problema com algumas delas, em termos de paladar, porque eu não sou adepta do sabor do peixe. E há muitas que as pessoas vão precisamente comprar para ter comidinhas a saber amar. E eu confesso que fujo, porque não me agrada. Mas elas têm imensos benefícios para a saúde, isso eu por acaso sei, em termos nutritivos e tudo. Não só a questão da digestibilidade. Mas pronto, eu não sou adepta. Mas a kombu funciona e não dá sabor nenhum. Sim. Há umas algas que deram uma vez um saco gigante de algas e eram maravilhosas. E colocas um bocadinho e elas parece que se multiplicam. Ela enche imenso. E são muito boas. São super benéficas. Há comidas muito interessantes. Deixa-me cá ver aqui uma pergunta que temos do Carlos. Qual é a sugestão para um pequeno almoço ideal vegetariano? Tens sugestões, Kelly? Eu a seguir posso dar a minha. Epá, eu aí pronto, sou suspeita porque é aquilo que eu faço, que é vegano, que é a refeição da Herbalife. Ponto. Porque eu confio plenamente e que tem todos os nutrientes que o nosso corpo precisa. É da origem, é da semente até chegar a nós, passa por 14 fases de testes. Ok. Temos o segundo melhor conselho científico do mundo, então eu tenho resultados e como há 5 anos e nunca me senti tão bom também. Pronto, então agora fica a minha versão, que é uma versão de supermercado, que as pessoas podem encontrar no supermercado. Então o que é que eu costumo sugerir, Carlos? Eu sugiro a muitas pessoas, porque não só me ajuda a mim, como depois acaba por... Eu tenho a ideia de que foi transformando alguns dos meus amigos com essa introdução. Eu como papas de aveia logo de manhã, e então não é só aveia com água, nem aveia com bebida vegetal. Eu introduzo sementes de linhaça moídas, introduzo sementes de chia moídas, são imensas sementes, não se assustem. Portanto, são de chia, de linhaça, de sésamo, estas três, moídas, sempre moídas porque o nosso corpo absorve mais e de forma mais simpática, ou na mais totalidade, digamos assim, os seus nutrientes se estiver moído.
se elas estiverem inteiras, elas só funcionam quase como fibra, entram e saem, portanto, nós precisamos é que os nutrientes fiquem, então moemos as sementes. Eu introduzo essas 3 sementes, introduzo aveia, bebida vegetal de soja com cálcio. Porquê com cálcio? Porque a biodisponibilidade do cálcio nos legumes escuros é um bocadinho difícil. E então é bom nós de vez em quando conseguirmos durante o dia introduzir refeições que tenham, nem que seja cálcio adicionado. Neste caso é na bebida de soja, porque é a mais rica nutricionalmente, e tem o cálcio porque é positivo nós introduzirmos o cálcio logo pela manhã. Eu também ponho farinha de alfarroba pela mesma razão, porque tem muito cálcio. O sabor também é simpático, fica com ar de papa de chocolate logo de manhã, não sendo, mas é pelo cálcio que eu introduzo a alfarroba. Portanto, resumindo, bebida vegetal, 3 tipos de sementes, chia, linhaça e sésamo, e depois tem a farinha de alfarroba e tem a aveia, não sei se disse a aveia, porque eu estava a dizer isto tudo ao contrário. Disse, né? E uma casquinha de limão, porque a vitamina C ajuda a potenciar todos os outros nutrientes e ajuda a absorção do ferro dos alimentos que o tenham. Esta é a papa que eu faço de manhã para toda a gente e nós comemos assim a papa. É o que eu sugiro de um bom pequeno almoço, mesmo para desportistas. Sim, e mas isso embatido, não é embatido, Carlos, não é embatido, é em papa mesmo. Tu pões as sementes, juntas as sementes, juntas a aveia e depois cozinhas aquilo um bocadinho enlumbrando, vais mexendo para não colar ao tacho. Se tiveres uma... Sim, no tacho é mais fácil fazer no tacho, vais fazendo. Também podes pôr de molho no dia anterior, funciona muito bem se puseres de molho no dia anterior. Pões todas estas coisas dentro de uma taça com bastante bebida vegetal, porque tudo vai inchar um pedaço, e de manhã é só aquecer ligeiramente ou comer frio. E aquilo dá para comer assim sem fazer mais nada, sabe? Este estiver de molho. Olha o Miguel, pois claro, o Miguel já é um daqueles que já conversou comigo. É o que ele toma, é bestial. E funciona, sim senhor, para quem faz muito exercício, como é o caso deles. Não sei se mais alguém tem mais perguntas, mas conta-me como é que tu fazes os teus lanches, por exemplo, Kelly? Então, lanches aí há várias possibilidades. Posso-te falar dos da Herbalife? Não, a ideia não era essa. A ideia era comida que todos os outros conseguissem adquirir. Ora, conta-me. E podem. Estou aqui para isso. Pronto, mas sem ser Herbalife, sei lá, eu, por exemplo, gosto de grelhar ou pôr no forno, tipo tofu ou soja, assim tipo bife, e cortar aos pedacinhos, e eu gosto de comer ao lanche. Sei lá, eu sou lacto-vegetariana, pronto, ovo cozido também é um lanche saudável. Sim. E adicionar essas coisas proteicas, como são essas, adicionar também fruta. Porque a fruta, nós não devemos comer fruta isoladamente, não é? Porque a fruta tem um lugar de glicemia. Sim, de absorção rápido e, para além de ter, vamos pensar por tempo, também obriga o pâncreas a estar ali em esforço para regular os níveis de açúcar. Eu geralmente acabo por sugerir várias opções às pessoas, mas tento sempre ir mais para a parte vegetariana ou vegana do que... É o mais saudável, é normal. Sim, e acaba por ser uma questão de hábito, porque, sei lá, por exemplo, estar a dizer lancho uma fatia de seitã, por exemplo, e isso é o que eu como, por exemplo, ao almoço. Pode parecer estranho. Mas na verdade é super saboroso, eu adoro. Sabes que se eu estiver... Eu não sou nada esquisita em relação aos horários das refeições. E se eu tiver no frigorífico tofu feito, imagina, da refeição anterior ou assim, e for abrir para ir lanchar e tiver a ver os quadradinhos ali super temperadinhos, eu vou lá e como na mesma. Quer dizer, sou capaz de juntar aquilo com fruta. Não sinto nada. Não, exatamente. É isso. É isso. Olha, eu ainda ontem, por exemplo, fiz um lanche assim de São João, assim mais ou menos para o final da tarde, e o lanche tinha hummus, que eu tinha feito hummus, tinha cenoura, tinha queijo de caju, que eu estava a testar uma receita, tinha assim umas coisas simpáticas e tinha ameixas. E eu acabei a comer ameixas, as ameixas estavam fabulosas, completamente maduras, assim, mesmo saborosas. Então eu comia ameixas com hummus. Opa, não tem nada a ver, não é? Mas... Ficou bom? Ficou mesmo bom!
Eu adoro ameixas, mas Super salgado. Opa, foi mesmo fixe. E eu até comentei assim, até parece que estou grávida, porque na gravidez a gente faz umas misturas menos típicas, digamos assim. É, mas estava espetacular, ficou mesmo bom. Ameixas, era o docinho com o salgado, porque ele estava mesmo puxado. Sabia imenso a alho, o hummus, então estava, pronto. Para quem? Eu não sou esquisita nessa parte, misturo tudo. Mas eu também gosto desse salgado, também gosto. E mesmo nas saladas, por exemplo, imagina que a gente faz uma salada de grão. Se fizermos grão com alguns legumes tipo pepino, pimento, cebola, salsa, um pingo de azeite, abacate, vamos imaginar uma coisa assim. Que tenha também quinoa, por exemplo, cozida. Tudo simples, não é? E depois, se lhe puser manga, o sumo da manga anda por ali, aquilo fica qualquer coisa, não é? Quinoa, eu, por exemplo, gosto muito, prefiro dentro desse coisa, o bulgur. Eu amo o bulgur. Ah, que engraçado. Mas é uma variação, dá para fazer? É tipo quinoa e já, agora deste-me aqui ideia, já estou a imaginar manga com bulgur. Não, é bom, é bom. É mesmo interessante. Acho que estou a sentir já o favor. Pronto, é sempre bom saber que a gente conseguiu contribuir para uma refeição que vem a seguir. Espetacular. Olha, vou voltar um bocadinho atrás, porque o Carlos aqui está a perguntar, porque eu há bocado fiz assim uma cara de não é nada embatido, Carlos, porquê? Estava ele a perguntar se eu acho que é mal fazer embatido. Qual é o problema do batido? Que não é bem um problema. Nós, quando comemos sumos ou batidos, qualquer coisa que seja desfeita, completamente desfeita, estamos já a retirar um bocadinho da fibra. A fibra já está desfeita. Então, o nosso corpo, quando absorve, tudo o que entrar entra um bocadinho mais depressa, como se fosse açúcar rápido. Apesar de, se calhar, ter lá ingredientes bons, nutricionalmente, como as gorduras que eu falei, das sementes e assim, que são ótimas para nós. Aliás, voltando atrás só um bocadinho, as refeições dos vegetarianos que têm foco na saúde e que, portanto, deixaram de ingerir gorduras animais, precisam de ter gordura, né? Porque nós precisamos de gordura. Só que precisamos de gorduras saudáveis, como das sementes e como das leguminosas. Leguminosas, das oleaginosas, portanto, dos frutos secos. E então, essas gorduras são boas e nós precisamos delas. O pequeno almoço também tinha isso, precisamente por essa razão. Mas quando nós o desfazemos em batido, nós estamos a retirar a fibra, ou estamos a fazer com que a fibra esteja anulada. E então não é tão benéfico comer em batido, porque há mais picos de glicemia e, portanto, nós, se calhar, mais cedo vamos ter fome, porque o nosso corpinho processou aquilo tudo muito mais depressa. É melhor para o nosso corpo mastigar. Mastigar é muito simpático, faz bem ao maxilar, faz bem ao corpo, faz bem a tudo. Portanto, pensem que é sempre mais simpático comer refeições mastigadas. Tenho uma sugestão só para quem é muito adepto de batidos. A questão é que o nosso cérebro demora 20 minutos a receber a informação de saciedade. Tal e qual. Como uma refeição líquida, né, é absorvida muito rápido, o nosso cérebro demora a perceber que está saciado. Mas se for assim uma refeição líquida, mas com bons nutrientes, não é? Nós podemos fazer é ir bebendo devagar. Exatamente. Porque assim isso acaba por manter a saciedade na mesma, né? Depende do conteúdo do batido, mas é uma técnica que pode resultar. Que resulta, aliás, eu dá-me ideia, há muitas pessoas que fazem batidos porque é prático de levar na mão quando se está com pressa. Há muito essa ideia, eu até faço um batido que é mais rápido e depois levo comigo e bebo rápido também. E o erro também é esse, né? Nós bebemos aquilo tudo muito depressa e ficamos com aquela sensação de que eu ainda comia mais qualquer coisa e se de facto tivermos os alimentos ali, nós comemos tudo. E no batido já foi imensa comida normalmente. É porque desfeito fica tamanhinho. Pronto. E então é de facto importante. Por isso é que também nos dizem, desde sempre, mas nós não ouvimos, ou muitas vezes não ouvimos, que é preciso comer devagar. Né? A gente tem que mastigar, sentir cada garfada ali devagarinho. Sentir o sabor, a textura da comida. Pela sua importância, né? Pelo seu paladar, porque a gente tem mesmo que estar ali a comer de forma meditativa, às vezes que é preferível, para nós conseguirmos absorver tudo o que ela tem de bom, inclusive a sua degustação, mas também para o cérebro ter tempo de processar que nós estamos a comer.
e que a comida está a chegar lá e que não vamos precisar de comer este outro depois do batido, ou depois da salada, ou depois de outra coisa qualquer que a gente está a comer. Sim, claro que na vida moderna, digamos assim, na sociedade moderna, muitas pessoas não têm essa disponibilidade de tempo, mas de certa forma também acaba por ser uma questão da organização e das pessoas, por exemplo, cozinharem uma refeição antes e aí já poderem depois, quando vão comer, ter um bocado mais tempo, mas arranjar estratégias que lhes permita, na hora do almoço, que é essencialmente aquela mais difícil, das pessoas terem tempo, conseguirem ter aquele momento de pausa até para o bem-estar do organismo, porque comer depressa, até, pelo menos a mim, faz-me sentir super inchada e mal. Sim, porque parece que fica tudo aqui preso. Sim. Fica assim uma coisa... O que eu costumo sugerir em termos de organização, para quem não tem muito tempo, é cozinharem a maior quantidade à noite e servir para a marmita do dia seguinte. Né? No meu caso, eu tenho filhos pequenos e eles levam a comida para a escola, eles também são veganos, e eles também levam a comida para a escola no dia seguinte. Portanto, eu já faço, por regra, comida em quantidade que dê para eles levarem no dia seguinte. E também sobra para mim para o meu almoço, naturalmente. E, portanto, se seguir esse caminho de fazer a comida à noite em mais quantidade, nós no dia seguinte, no trabalho ou assim, podemos ter aquela pausa de apreciar a comida que estamos a comer, porque não tivemos o trabalho de fazer naquele momento, não é? Exatamente. E depois tem outra coisa que eu acho importante, que é, se nós tivermos consciência de que é importante apreciar a comida e nos dermos a esse gosto, não é? Que nem toda a gente sabe que é importante apreciar a comida. Se dedicarem. Não é? Porque nós crescemos a achar que temos que comer ou que comemos só para ter prazer de comer, ou então porque a máquina precisa, o corpo enquanto máquina precisa do alimento. E depois fazemos as refeições em automático. Conversamos imenso à mesa, que é uma coisa também muito importante, mas não prestamos atenção ao que estamos a comer. Ou vemos televisão, por exemplo. Muitas vezes é o telemóvel, né? Estamos a olhar para o telemóvel. Agora pois é. Ai, e os pelins e não sei quem escreveu-me, eu estou a comer não sei o quê e já acabei a refeição e não dei conta que acabei a refeição. E às vezes paramos o telefone e vamos buscar outro bocado e já não tem, né? Então não apreciamos. Pronto. Mas se nós... Diz. Não, ia dizer que quem está a trabalhar a partir de casa pode também ter esse problema ao longo do dia, não é? Porque está a trabalhar e se calhar tem coisas ao lado e até busca a batata frita ou os amendoins. E como... Pronto, batata frita nem vou falar, né? Pronto, mas amendoim, que até pode ser saudável, mas não, estamos a comer e não paramos. E quando damos conta... Porque estamos a trabalhar, estamos concentrados. Sim. Há esse aspecto também para as pessoas terem alerta. Eu confesso que quando estou com trabalho assim a apertar, tipo deadlines e eu não consegui resolver não sei o quê e tenho mesmo que estar ali, pronto. E eu confesso que como em frente ao computador. Então eu normalmente como numa taça, eu gosto de comer da colher numa taça, desde que me tornei vegetariana quase que não uso faca, e então como assim. E muitas vezes como em frente ao computador e dou por mim sem conseguir perceber o que estou a comer. E quando tomo consciência, paro. Baixo o computador e digo, agora come. Concentrada no que estás a comer. Mesmo, tenho que fazer um esforço. E como assim e tal, e depois digo, agora já comi. E abro outra vez a tampa do computador, vá. Abro o computador. Pronto. Porque senão não se aprecia, não é? A gente tem mesmo que ter essa tomada de consciência de vez em quando. Não. Olha, o Carlos está a perguntar se eu acho que se pode apreciar a comida no carro, porque a profissão dele acaba por precisar de comer no carro. Eu acho que sim. Porque, olha, eu faço por vezes marmitas para mim e mesmo para as crianças, tipo piquenique, ou assim mais elaboradas, que sejam na cor. Vamos imaginar que é na cor e na sua diversidade. Porque pomos muitos nutrientes, comida que de facto nós gostamos de comer. Se nós abrirmos um Tupperware dentro de um carro, ligares uma musiquinha, né, e não tiveres o telefone, caras, porque isso é muito importante, nós conseguimos comer na mesma a apreciar. É só a gente fechar os olhos de vez em quando na cada garfada, não precisa de ser sempre, mas basta em cada parte da refeição diferente que nós vamos comendo, se nós prestarmos atenção àquele bocadinho só, e depois o resto come-se em automático, não é mesmo? Mas é só preciso darmos atenção a uns bocados de vez em quando, e a refeição vai saber sempre melhor. Só por aí. Se puder estacionar ou estar perto de um jardim, não é? Perto da natureza,
Sim. Até pode ser dentro do carro com a porta aberta, mas até estamos ali. Pois Não é? pode. Bem, A brisa. Sim. No verão é muito fácil, não é? No inverno, se calhar, pode não ser tão apetitoso abrir a porta do carro, mas. Pois não. Mas aí entra a musiquinha e o pensar que o conforto da minha comida agora com este frio, que bem que me vai saber o conforto da minha comida que veio numa marmita quentinha, por exemplo. Vamos conseguir dar a volta ao texto. Ai, meu Deus. Tudo é possível. A nossa comida é maravilhosa. Tudo é possível. Portanto, acho que sim. Olha, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa agora à nossa conversa, em jeito de fim, de conversa boa. Sim, se calhar só pegar naquele pormenor que falaste há um bocadinho do cálcio, que é super importante para toda a gente, para os atletas muito e para nós mulheres também, não é? Não sei se as pessoas sabem do que acontece. A partir dos 25, 30 anos, principalmente a nós mulheres, mas os atletas também é importante, que é o fenómeno da sarcopenia, que é todos os anos nós perdemos massa óssea e cálcio 1%. Portanto, é super importante essa parte de manter equilibrados os níveis de cálcio. Pronto. É verdade. Para além da ingestão em várias refeições durante o dia de bebidas vegetais com cálcio, por exemplo, ou de tofu que tenha sido coagulado com cálcio, todas essas possibilidades, os legumes escuros também que têm cálcio, principalmente os que são acabados de cortar e são ingeridos de seguida, são os que têm mais porcentagem de cálcio. É importante que nós façamos exercícios que tenham impacto, ou seja, correr, que o nosso corpo bata e vibre, porque os nossos ossos têm uma capacidade de eu não sei dizer isto direito em termos técnicos, acho que é de ossificação, de se tornarem mais duros se tiverem impacto. É como se eles tivessem que ser acordados para trabalhar. Se nós fizermos exercício passivo, por exemplo, ir para a hidroginástica é espetacular, mas não tem impacto no corpo, o nosso corpo não abana. Isso não favorece nada quem tem problemas de osteopenia, por exemplo, que é quando os nossos ossos começam a ficar um bocadinho raros e estão quase a quebrar, ou estão com mais tendência para quebrar, é importante que o nosso corpo também faça exercício. Portanto, comer alimentos que tenham cálcio, beber bebidas que tenham cálcio adicionado, por exemplo, e iogurtes também, que há iogurtes vegetais com cálcio adicionado, que é muito importante, e fazer exercício que tenha impacto no corpo e ele vibre para ajudar os ossos a fortalecer. Portanto, sim, acho que foi de facto muito importante. E outra dica que eu gostava de deixar é, quando estão no supermercado, não é, a comprar comida, na parte dos rótulos, vejam a quantidade de açúcar. Um alimento saudável deve ter no máximo entre 5 a 6 gramas de açúcar. E de preferência, os açúcares naturais, não é? Sim, eu ia dizer ou não ter, mas sim. Adicionado para refinar, a coisa não é, nem 5 gramas é bom, não é? Mas o nosso cérebro precisa de açúcar, nós precisamos. Mas um alimento saudável deve ter no máximo 5, 6 gramas de açúcar, tá? Sim, claro. É como o sal. Faz, sim. Essa parte dos alimentos terem ou não açúcar, é importante perceber que há alimentos que têm na sua própria composição açúcares naturalmente presentes, não é? Que era o que estavas a referir. Exatamente. Se nós conseguirmos... São bons. Exato. Se nós conseguirmos que não tenha açúcar adicionado, melhor ainda. Portanto, esses são bons para se escolher. Exato, perfeito. Olha, muito obrigada por teres aceitado o convite de vir conversar comigo. Obrigada sobre as nossas vidas. Pelo convite e obrigada às pessoas que escolheram passar este tempinho connosco. De São João, do dia de São João. Não, é bom. É bom. Agradeço de facto a tua presença e depois nós conversamos a seguir, está bem? Só mais um bocadinho? Até já. Obrigada. Meus caros, muito obrigada mais uma vez pela vossa presença, por terem estado aqui à conversa connosco e pelas perguntas, que hoje foi mais... foram mais assíduas as perguntas, portanto é sempre simpático nós podermos ajudar as vossas dúvidas a ficarem esclarecidas e até à próxima. Eu quero-vos pedir então que vocês ponham um gosto na publicação, partilhem se identificaram com a temática, ajudem o projeto a crescer e o mundo a ficar um bocadinho mais verde. Até à próxima semana, fiquem bem e beijinhos.